Da noite está mais animado do que o pessoal da manhã. É que eles viraram a noite, né? Não viraram, não. Glória a Deus aí, irmãos. Irmãos, que coisa boa. Hoje, nós vamos encerrar essa série, Força para Vencer, tá lá. E o pessoal da manhã já recebeu o seu amuleto da sorte. Tô brincando, claro que não. Aí o pessoal ficou olhando assim, olha só. Nós fizemos isso aqui como um símbolo memorial, para você se lembrar da série que você foi ensinado. A série em si, ela não tem poder para transformar, muito menos esse halteres aqui, né? Esse peso aqui tem esse poder, mas tem poder para fazer você se lembrar de tudo aquilo que você foi ministrado, sobre como andar com o tanque cheio, como ser parecido com Jesus, saber os segredos e viver a partir daquilo que Cristo nos ensina a viver com força, para viver em paz e alegria. E nessa noite o nosso tema é sobre estar alegre não importa o que aconteça, viver uma vida de alegria independente das circunstâncias. Então, esse símbolo é para que você possa se lembrar de que se você recarregar a sua vida espiritual, se você ter as características de Cristo, e se você como um cristão ser um legado, uma testemunha de alguém que anda segundo o conselho de Cristo, então você vai ter força para vencer em qualquer ambiente e qualquer circunstância. Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido abatido, se você tem se sentido sem forças, é certo que você está com o tanque vazio. Então essa série, ela foi dividida em 3 ministrações. A primeira delas, eu vou relembrar você aqui, nós falamos como manter o tanque cheio. Nós fizemos um paralelo entre o tanque do carro, tanque de combustível, e o seu tanque de combustível espiritual. E nós falamos naqueles dias, ou naquele final de semana, sobre muitas coisas que tiram e que esvaziam o nosso tanque. Nós falamos sobre pelo menos 10 circunstâncias que fazem o nosso tanque espiritual esvaziar. Eu quero relembrar 3 aqui importantes. A primeira delas, por que eu estou com o tanque vazio? Porque eu começo o meu dia de tanque vazio. Eu não busco recarregar, eu não busco colocar combustível para passar o meu dia, para experimentar o meu dia com a força que o Senhor nos dá. Então, a primeira situação, a primeira condição que me faz muitas vezes andar de forma abatida, frustrada, é não abastecer de manhã. Eu acordo e ao invés de dar prioridade para a palavra de Deus, eu dou prioridade para as notícias, eu dou prioridade para uma rede social, ou eu dou prioridade para qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. E você pode dizer assim: pastor, mas eu levanto tal hora para ir trabalhar. Levanta um pouco mais cedo, levanta um pouco mais cedo para que você possa entrar naquele dia, porque você vai ter que enfrentar aquele dia de toda maneira, sim ou não? Vai ter. Então a melhor maneira é começar o dia abastecido pela palavra do Senhor, abastecido pela presença de Deus. Nós falamos também o motivo de estarmos com o tanque vazio, muitas vezes é porque corremos demais, pisamos fundo, queremos fazer muitas coisas, mas aquilo que devia ser a nossa prioridade, que é a presença, nós não focamos naquilo. Alguém pode me dizer: mas é que eu estou sem tempo. Na verdade você nunca está sem tempo, você só tem as prioridades erradas, porque o dia não muda, ele continua tendo 24 horas. Se você correr e fizer muitas coisas, ele continua tendo 24 horas. Mas se você parar um pouco e se reabastecer na presença de Deus, então essas 24 horas vão ser produtivas na presença do Senhor. Porque muitos chegam no final do dia e dizem: como eu estou cansado, como eu estou exausto, como esse dia foi difícil. Alguém conhece alguém assim, que vive dizendo isso? Chega em casa: estou cansado, não tenho forças para nada. Vamos na célula, não consigo, estou cansado. Vamos fazer um devocional hoje? Eu não posso, então, porque estou cansado. Então, o segredo de manter o tanque cheio é não tentar fazer de tudo, mas tentar focar no Senhor. A última coisa que eu quero falar sobre a primeira ministração é: tem gente carregando peso demais no porta-mala espiritual. Pessoas que já aceitaram a Jesus, pessoas que já tiveram um encontro genuíno com Ele, mas que ainda continuam colocando as pedras que foram lançadas contra eles. Tem gente que faz disso um memorial de um testemunho ruim. Então deixa eu te dizer uma coisa: você pode esvaziar o porta-mala do seu passado.
Eu vou falar de novo. Você já pode esvaziar o porta-mala do seu passado. Você não precisa carregar os fardos do passado. Você não precisa carregar o peso dos seus próprios erros, ou dos erros que cometeram com você. Quem está comigo aí diz amém. Porque a vida cristã é baseada nisso. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma vida abundante. Então não adianta eu ficar na primeira parte, meus pecados foram perdoados, mas continuar com uma vida medíocre. E a palavra medíocre, ela não é uma ofensa, ela fala de uma vida mediana. Essa é a vida de quem vive no comum, quem vive com o tanque vazio, vive mediano, é mais ou menos. Mas o chamado do Senhor não é para que nós vivamos de forma parcial, é para que a gente viva de forma integral a vida que Ele tem. Pastor, por que Deus é tão interessado então que eu seja bem sucedido, que eu seja um cristão verdadeiro? Porque você e eu seremos a melhor propaganda do Evangelho, que salva o mundo, que transforma o mundo, que perdoa o pecador. Eu e você somos a maior propaganda, porque éramos pecadores, destituídos da glória e da graça do Senhor, mas em Jesus Cristo nós fomos restaurados à imagem e semelhança do Pai. Por isso andar com o tanque cheio faz com que todo cristão seja um pouco mais feliz, alguém mais entusiasmado, alguém que impulsiona pessoas, ao invés de ser alguém que coloca as pessoas ainda mais para baixo. Você é chamado para ser um influenciador, amém? Então, abra o porta-mala, jogue as pedras fora. Mas a ofensa foi muito séria. Bom, você pode escolher continuar carregando ela ou deixar ela para trás. O caminho vai ser muito melhor, a estrada vai ser muito mais leve, mas você pode tentar ficar vivendo desse jeito, ou tentar viver do jeito de Cristo. Então, fala para quem está do seu lado aí, diz assim: ande com o tanque cheio. Você é uma propaganda do Evangelho. Porque é verdade que tem muita propaganda ruim, é ou não é, irmão? É ou não é? Você assiste algumas propagandas e fala assim: meu Deus, não vou nesse lugar não, porque essa propaganda já é ruim, imagina o produto. Mas nós não, somos chamados para sermos uma propaganda, um outdoor, ao vivo, como se fosse hoje os painéis de LED. Ao vivo as pessoas vão ver Deus transformando a nossa história, transformando a sua vida, transformando o seu humor. Você sabe que a alegria aformoseia o rosto? Sabe, ao invés de gastar com milhares de dólares, no Paraguai, por exemplo, para comprar produto para pele, é só você ser feliz e ser mais alegre e sorrir mais. A Bíblia diz que quem sorri tem o rosto mais bonito. Então dá um sorriso aí para quem está do seu lado aí, deixa eu ver. Não ajudou muito não, né, irmão? Fala assim: continua desse jeito mesmo, né? Mas pelo menos em Cristo você é lindo, maravilhoso, amém? Então não ande com o tanque vazio. Foi a primeira ministração da série Força para Vencer. Você tem força para vencer, amém? A segunda ministração falou o segredo da força de Jesus. Como é que Jesus conseguiu viver dessa maneira, diante de tantas perseguições, diante de tantos problemas? Como ele conseguiu se manter firme no propósito? Como ele não abandonou tudo? Não, porque ele tinha segredos. É por isso. A gente nunca vai descobrir, não. Muita gente já descobriu os segredos de Jesus, que é viver na presença do Pai, é ter uma característica de filho e filha, e ser amado por Ele, e reconhecer esse amor. É esse segredo que me faz andar firme diante das lutas que eu vou ter nesse tempo, porque no céu, na eternidade, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais crises. Quem vai para lá? Quem quer ir agora? Olha lá, vamos lá. Mata ele aí, irmão, já manda ele para a glória aí. Sufoca ele, aperta o pescoço dele aí, já que ele quer ir. Então, nós precisamos entender. Naquela semana nós aprendemos alguns segredos da força de Jesus. Vou relembrar você. Primeiro segredo da força de Jesus, que também é o seu segredo. Obrigado, Jéssica Milena, você tem um segredo de Jesus. O primeiro segredo da força de Jesus, que também é o seu segredo, sabe qual é? Saber que é amado pelo Pai. Eu sou amado por Jesus. Ninguém me ama, o Pai te ama. Aí alguém pode perguntar: pastor, como é que você sabe que Deus me ama? Está na Bíblia, irmão. Não é possível que está na Bíblia lá que Deus me ama. Claro que está. João 3,16, vamos recitar junto, porque a gente é crente e conhece a Bíblia. No 3, 1, 2, 3. Viu? Teve um que falou: aleluia, já sapateou no fogo. Olha só, porque Deus amou quem?
Tá vendo, pastor? É o mundo, não é eu. Não, o ser. Você fazia parte do mundo também. Sim ou não? Fazia parte do mundo, nós estávamos do mundo. Jesus nos resgatou para a sua glória, para vivermos a vida eterna com Ele. Então quando a Bíblia diz, Jesus dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está dizendo assim, Deus amou o Hélio, amou o José, o Pedro, a Maria, a Joaquina, amou a Gisele, amou todo mundo. Deus me amou, amém? Agora nós vamos fazer um exercício de captação de memória. Você vai falar assim, porque Deus fala o seu nome de tal maneira que entregou Jesus Cristo para morrer por mim e pelos meus pecados. Quem entendeu aí diz amém. Então vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Porque Deus amou o Fábio de tal maneira. Amém? É isso aí. Deus me amou. Então quando alguém fala assim, não, Deus não te ama, está lá na Bíblia. Não, está na Bíblia, irmão. Você fala para ele, está na Bíblia. Então me prova. Você abre lá João 3,16, está lá, ó. E você pode até ler para ele. Sabe como é que está escrito aqui? Por exemplo, fala o nome de uma amiga sua aí, Jéssica, que não é crente. Quem? Jaqueline. Ô Jaqueline, por favor, né? Aceitar Jesus, né, irmã? Então quando a Jaqueline, Deus não me ama, não sei o que, você fala assim, Jaqueline, está até na Bíblia, olha aqui, ó, João 3,16, porque eles não conhecem a Bíblia mesmo, você pode falar assim, está aqui, ó, porque Deus amou a Jaqueline lá, tá meu nome, tá teu nome aqui, não deixa ela ver, né, faz assim, está aqui seu nome, Jaqueline, Deus te ama, Deus entregou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer por você, para te dar vida eterna, amém? Então você precisa saber que você é filho e filha amada, e amado também. Por quê? Porque às vezes a gente se esquece disso. É tanta luta que eu tenho passado. Jesus também passou. O segredo dele era que ele sabia que ele era amado pelo Pai. Então as lutas não faziam com que ele não circunstanciavam a vida dele. Porque você está passando por lutas e Deus não te ama. Claro que me ama. Ele me ama tanto que ele confia que eu passo por essas crises e você não, porque você não aguenta, você é fraquinho. Mas eu sou forte porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele é um Pai amoroso. Amém? Você é capaz. O segundo segredo de Jesus, ele passava tempo a sós com Deus. Então muita gente quer vencer, muita gente quer avançar na sua força, do seu jeito. Mas o segredo de Jesus para manter o seu foco, para manter-se firme, em paz, não era pensar nas suas próprias forças, mas era passar tempo com Deus. Não era tentar um curso novo, não era tentar uma nova técnica, um novo jeito, não era fazer nada disso. Ele, quando queria vencer, quando queria suportar as pressões, ele ia para a presença do Pai. E a gente vai para a presença de um monte de gente e deixa de ir para a presença do Pai. Jesus disse em Mateus, ele disse, vinde a mim. Ele falou assim, olha, você está com problema, vem a mim, eu estou pronto para te ajudar, eu estou pronto para te socorrer. Você está com medo, você está com dúvida, vem a mim, não vá em tal lugar, não vá procurar isso, venha a mim. Não, nem para a igreja ele está falando para você, ele está falando, vem a mim, vem a mim. A questão de que nós cultuamos é uma das partes da essência cristã. Por que nós cultuamos em comunidade? Porque fazer parte de uma comunidade é uma parte da essência cristã, não é toda. Mas nós entramos nesse culto aqui porque amamos a presença dele e queremos estar entre irmãos e irmãs. Então onde eu me reúno? Aonde os irmãos estão, aonde as irmãs estão. Irmãos de quem? Irmãos de Cristo. Porque em Jesus Cristo nós tornamos filhos do mesmo Pai, e nós temos essas características em nós. Jesus passava tempo a sós com Deus. Ontem, sexta-feira, eu não sei se foi sexta-feira, Léo, que nós conversamos. O Léo ministrou ontem e a gente estava falando sobre isso, e a ideia é essa. Jesus vai andando sobre, quem estava no Juventude ontem? Deixa eu ver, ok, Jesus foi andando sobre as águas, mas um dos segredos que você e eu precisamos saber, é que naquele texto, Jesus passa quase a noite inteira orando, na presença do Pai. Eu queria andar sobre as águas. Você já passou a noite inteira orando na presença do Pai? Já passou buscando Ele? Não faz isso e quer andar sobre as águas, não vai afundar, irmão, que nem uma pedra. Mas Jesus não, e a gente fala assim, uau, Jesus vem andando sobre as águas, porque Ele é Jesus, né? Ele pode todas as coisas. Não, Ele é homem, como eu e você, e venceu nesse aspecto. Ele andava no poder do Senhor, não da sua força, mas no poder do Pai. Então ele vem andando sobre as águas, por quê? Porque passou tempo a sós com Deus. E andar sobre as águas ali é muito interessante, porque
aquelas águas aonde Pedro afunda, todo mundo conhece esse texto, né? É Lucas, alguma coisa assim. Mas olha lá, Lucas também tem, não tem não? Vamos lá. Então olha só, quando Pedro vai andando sobre as águas, parece que para nós é só algo sobrenatural. Não, mas aquelas águas representavam todo tipo de maldade, todo tipo de demônios sobre aquele lugar. Na cultura judaica, eles acreditavam que aquele lago era o lar de um monstro que dominava aquelas águas. Eu não me lembro o nome dele agora, mas Leviatã. Ele era o nome desse demônio que dominava aquelas águas. Então toda vez que eles entravam naquele lago e começavam a tempestade, eles sempre achavam que era o Leviatã. Mas muitas tempestades que nós enfrentamos é Deus moldando nossos corações. Então andar sobre as águas, quando Jesus anda, ele não andou para impressionar apenas, ele andou para dizer assim, sobre tudo aquilo que você tem medo, sobre tudo aquilo que você duvida, sobre todas as coisas que você tem receio, eu caminho sobre isso, para te dar autoridade sobre essas coisas. Quem está entendendo aí diz amém. Então passe tempo a sós com Deus, que Ele te conta os segredos. Eu tenho medo disso. Ele fala assim, não, deixa eu te contar uma história. Esse lugar que você tem medo, essa situação que você tem medo, eu já venci. E aí, quando o Pai está junto, a gente não precisa ter medo, não é verdade? Não precisa ter medo. O último segredo da força de Jesus que eu quero falar Jesus tinha uma célula de ajuda. E célula aqui não é o grupo pequeno que eu estou falando, não. É um grupo de pessoas separadas para ajudá-lo. Então várias vezes ele está em aflição, e essa célula, esses grupos de pessoas estavam com ele para orar. Ele ia para um monte e dizia assim, orem comigo. Por quê? Porque ninguém vence sozinho. Fala para quem está do seu lado, ninguém vence sozinho. Então, se Jesus chamou pessoas para estar com Ele em intercessão, quanto mais a gente. Irmão, mas olha, ser crente há 30 anos atrás era muito mais fácil. Porque primeiro, né? Agora você tem que fazer lembrancinha para a pessoa lembrar que ouviu uma pregação, porque senão ela nem lembra. A gente tem que gastar dinheiro para fazer o abençoado lembrar que foi na igreja, porque senão ele nem lembra. Onde foi mesmo que eu ganhei isso aqui? Ele nem lembra. A gente faz isso. Mas olha só, eu me lembro da época que as pessoas iam para o culto e se preparavam para um ambiente de transformação. E quando chegava nesse ambiente, eles tinham essa condição de poder pedir oração. Eles pediam oração, ora pela minha família, olha pelo meu tio. Eu me lembro, eu era pequeno, participava com meus pais no culto no lar. A igreja de Jesus sempre foi moldada por grupos pequenos. A instituição muitas vezes não percebeu isso, mas quando fazíamos culto no lar há 20, 30 anos atrás, era exatamente o processo de células, de grupos pequenos, mas a gente chamava aquilo de culto no lar. Quem participou no culto no lar? Deixa eu ver. Culto no lar. O culto no lar é uma beleza. Eu me lembro, a gente ia na casa do irmão lá, e lá ele servia limonada, cachorro quente, e aí na outra semana era na casa do outro irmão, aí era pastel, tubaína, era maravilhoso. Na terceira semana na casa da outra irmã lá, chegava lá, não tinha nada, o povo já reclamava, é porque lá na minha casa eu fico cachorro quente, aqui não tem nada para comer. Eles se preocupavam mais com a comida, do que verdadeiramente com a inclusão de novas pessoas. Então, mas naquele ambiente, as pessoas falavam assim, pastor, pode orar pelo meu filho, porque está rebelde. Pastor, pode orar pelo meu casamento, está difícil. No meio de todo mundo, os crentes eram sinceros. Os crentes tinham coragem de pedir ajuda. Hoje você vai conversar com alguém, você tem que pedir pelo amor de Deus, arruma um problema para você, para mim poder te ajudar, irmã. Porque o povo não tem problema mais, não precisa mais de ninguém. Se colocar aqui um holograma de um ser, sei lá quem, pregando aqui, tanto faz, porque eu não tenho problema mesmo, eu só venho na igreja porque tem que ir mesmo, porque eu não tenho problema. Então hoje está difícil de ajudar as pessoas. Por quê? Porque a gente não entende que pessoas foram colocadas ao nosso lado, no nosso convívio, para nos ajudar. A Bíblia diz assim, confessai os vossos pecados a Deus, para que sejam perdoados, e uns aos outros, para que vocês sejam curados. Então eu peço, me ajuda em oração nisso, me ajuda em oração, para quê? Para que haja cura, para que eu seja curado dessa mentalidade, dessa doença de pensamento, que entra no meu coração, na minha cabeça, mas não, se eu falar, vão saber que eu estou com problema. Irmão, dá uma olhadinha para o lado aí, vai lá, tudo cheio de problema, irmão, está sendo arrebentado pelo Satanás, mas está assim, tem nada pastor, estou bem para caramba, estou na nice,
chá comigo aqui, pastor, que eu estou bem, estou demais. Está nada, está arrebentado, está moído, o casamento está arrebentado. A mulher não sabe o que é uma palavra de carinho, o homem é um bruto, mas se acha, sabe, financeiramente arrebentado, mas continua falando, estou bem. Na esquina da minha casa, eu moro bem numa esquina, e está cheio de gente assim. Aí eu escuto um barulhão, eu falo assim, é uma Ferrari. E quando chega na esquina, é um Fusca. Eu falo, o cara está fazendo barulho de Ferrari, mas tem um monte de crente fazendo barulho de Ferrari, mas é Variant. Sabia que vocês não iam entender essa piada, porque Variant é um carro muito antigo. Quem lembra da Variant? Deixa eu ver. Da 2, que era aquela mais compridinha, quem lembra? Com câmbio de SP2, câmbio de 3 marchas. Irmão, nós entendíamos de carro. Então, tem um monte de gente fazendo barulho de Ferrari, mas está andando de carrinho de rolemã, não tem força para nada. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, e Ele está dizendo assim, eu precisei de ajuda, você também precisa. Ai pastor, mas todo mundo vai saber. Todo mundo sabe. Você olhou para o lado aí, você viu um monte de gente cheia de problema, mas Ele vai continuar dizendo, não tem problema não, estou bem. Não pastor, ajuda o outro lá, que eu estou bem. O segredo de Jesus era ser sincero e assumir que Ele tinha áreas de fragilidade. Ele diz assim, orai comigo, porque estou aflito. Quem já ficou aflito? Deixa eu ver, cutuca sempre, erga a mão, que você já ficou aflito. Eu estou aflito. Jesus também ficou aflito. Jesus ficou a ponto de suar sangue no Getsemane. Por quê? Pela pressão que se fazia sobre a vida dele, por causa do meu pecado e do seu pecado, mas ele manteve-se firme. O segredo de Jesus era foco. Ele falou, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas, e é isso que eu vou fazer, eu vou até o fim. Quem crê aí diz amém. E hoje, nessa última ministração, no final desse culto, você não pode sair sem levar o seu halteres, custa R$50, míseros R$50, estou brincando, é de graça, irmão. Porque se cobrar alguma coisa também, é porque na igreja cobra, em tudo quanto é lugar você paga, mas na igreja se tiver que dar uma oferta, já vira a cara. Por que tem que pagar? Porque Jesus morreu por você, só por isso, fala com Ele. A salvação é de graça, amém irmão? O resto custa. Sentar na cadeira custa, ventilador custa, essa luz que me queima, que eu derreto aqui custa, o resto tudo custa, não é de graça não. Aí enquanto com Deus tem que pagar, claro que tem que pagar, salvação já recebeu que é de graça, o resto tem que pagar, irmão. Então, eu quero falar com você, não vai embora sem levar o seu, que hoje é de graça, tá? Então, para você lembrar, irmão, que você foi ministrado, porque você tem força para vencer, amém? Você não é o Oli, você lembra do Oli? Dia, tristeza, não, você é o gato guerreiro. Lembra disso, do gato guerreiro? Então, presta atenção. Hoje, eu quero falar sobre como ser feliz, não importa as circunstâncias. Essa série termina com essa ministração. Semana que vem nós vamos relembrar muitos pontos e vamos juntar isso para que a gente possa gravar verdadeiramente. Mas ela termina hoje. Então, olha só. Como ser feliz, não importa o que aconteça. Pastor, como é que eu vou ser feliz com tudo que me acontece? Bom, vou te dar alguns motivos bíblicos. João 15:11. Abre lá. Jesus disse assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus está dizendo, eu carrego uma alegria poderosa, eu carrego uma alegria duradoura. Quantos gostariam de ter essa alegria? Diga amém. Bom, você já tem, está aí na sua mão a palavra de Deus, porque a hora que Ele está dizendo, eu tenho dito estas palavras, essa palavra que está aí, para que vocês tenham a minha alegria, e a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, não é parcial, não é de vez em quando, completa. Pastor, mesmo quando uma coisa ruim acontece, é claro, nós não negamos as lutas, nós não negamos os momentos de dificuldades, mas no Senhor nós podemos nos alegrar, até mesmo pelas lutas, até mesmo. Rafael veio aqui, falou da chácara que ele comprou, e amém, glória a Deus, mas carpir a chácara agora é trabalho dele. É ou não é?
pastor, comprei a chácara, agora virou um empecilho na minha vida, é o diabo. Não, irmão, a chácara é assim mesmo, vai ter que carpir, criar, correr atrás de boi, esse negócio todo aí, limpar a merda de vaca, essas coisas de peão, irmão. Aí você queria ser chacreiro? Cadê o Rafa? Olha lá, em vez de cortar cabelo só, vai se meter com chácara, cocô de galinha, aquele negócio todo, piolho, tomar que este piolho, aí você quer ver. Então, o que Jesus está colocando? Eu tenho dito essas palavras. Quais palavras? Ele está ensinando eu e você a uma dinâmica do Senhor, dizendo assim: se você ouvir as minhas palavras, a minha alegria vai estar em você. A pergunta: qual era a alegria de Jesus? Qual era a alegria? Qual era a alegria? A alegria de Jesus era poder entregar a sua vida por mim e por você. Sabe o que ele está dizendo? A Bíblia diz assim: nisto conhecemos o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, amou o Brendo, amou a Ana, o Pedro, amou você, entregou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para que eu e você possamos crer nele e tenhamos a vida eterna, amém? Esse é o padrão de Deus. O padrão de Jesus está lá em 1 João 3,16, quando ele diz assim: nisto você conhece a alegria de amar. Qual é a alegria? Qual é o amor? Cristo entregou a sua vida por mim e por você, também nós devemos entregar a vida pelo nosso próximo irmão. A alegria de Jesus é poder servir, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades. Sabe, o grande problema é que a gente entra no quando então. Lembra do quando então? Quando tudo estiver certo na minha vida, então eu vou servir a Jesus. Quando o meu casamento, quando eu estudar, quando eu terminar os estudos. Viu aquela piadinha lá do menininho que fala que está estudando, né? Tadinho. Ele fala assim: estou estudando, não é fácil não. E o pai dele pergunta: quanto tempo? Fala: 17 anos ainda para estudar. 17, quando terminar os 17 anos, aí eu vou servir a Jesus. Quando então? Não vai funcionar. Você começa a servir a Jesus a partir do momento que você o recebe como Senhor e Salvador. Porque antes você servia a Satanás. Eu não servia. A Bíblia diz que ou você serve uma fonte ou serve a outra. Não tem meio termo. Então nós andávamos desgarrados e agora estamos aceitos na presença do Senhor. Quem é que nos fez ser aceito? Jesus Cristo. Então Ele agora é Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que quando nós confessamos Ele, nós dizemos Senhor e... porque não é só Salvador, Ele é Senhor. Ele agora tem poder sobre as nossas vidas. E que coisa maravilhosa é poder estar debaixo dessa autoridade de Jesus. Então, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Segundo texto, diz assim, Salmo 47:1: batam palmas. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem ao Senhor com cantos de alegria, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu preciso estar alegre, eu preciso bater palma, eu preciso dizer assim: obrigado, Jesus. Já pensou você acordando todo dia de manhã, sua esposa do lado, você... o que foi? Você fala assim: eu estou dando graças a Deus, estou vivo. Aleluia, glória a Deus. E aí você bate palma para ela também, e você também. Vai fazer um café agora, já que você está viva. Glória a Deus, porque a gente pode glorificar a Ele com cantos de alegria. Diante das lutas, adversidades, eu estou cantando uma canção alegre. Último texto, Neemias 8:10. Se você não se convenceu ainda de como ser alegre, não importa o que aconteça, agora você vai saber. E Neemias acrescentou, está lá, Neemias 8:10. E Neemias acrescentou. Se acrescentou, é porque tem coisa importante para trás desse versículo. Depois você lê em casa. Ele acrescentou, sobre tudo que ele estava ensinando, ele acrescenta. Deus sempre vai acrescentando mais nas nossas vidas. Vou falar de novo. Deus sempre vai acrescentando mais em nossa vida. Expectativa, prosperidade, avanço, amor, graça. Sempre tem mais de Deus para mim e para você. Isaías capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a aba das suas vestes, a orla das suas vestes enchiam o templo. Não é que estava cheio, enchiam. Quer dizer, enchia e continuava sendo cheio. Sempre tem mais revelação de Deus para você. Sempre tem mais poder. Sempre tem mais alegria do Senhor para a sua vida. Neemias acrescentou: podem sair, não vocês, eles. Podem sair, comam bem e bebam vinho doce. Repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado do Senhor. Vou ler na minha versão aqui. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem. Comam e bebam do melhor que tiverem. O grande problema está aqui. Tem alguns segredos nos versículos bíblicos que faz com que tudo mude. O grande segredo é que eu quero comer e beber o que o outro come e o que o outro bebe. Jesus não falou isso.
comam e bebam de tudo, porque não, comam e bebam do melhor que vocês têm. Esse é o grande segredo da vida cristã. Eu não estou correndo a carreira do outro, porque um foi bem sucedido, então eu vou fazer tudo igual, porque eu quero ser bem sucedido também. Porque talvez esse bem sucedido em uma área seja uma desgraça em todo o restante, uma frustração em tudo isso. Então Neemias está dizendo para o povo: comam e bebam do melhor que vocês têm, e repartam com os que nada têm preparado. Este é um dia consagrado ao Senhor. Então, quando nós temos uma mentalidade de alegria, eu não fico achando ruim ter que repartir o que eu tenho. Pelo contrário, eu acho uma dádiva. Eu consigo perceber a dádiva. Uau, eu posso ajudar outras pessoas com o pouco que eu tenho. Porque alguém diz assim: eu não tenho nem para mim. Tem, irmão. Se você não tiver, você está recebendo auxílio de alguém para poder, porque você está aqui, você está vivo, então de alguma forma está vindo sustento para a sua vida, amém? Então, quando eu penso, eu não tenho como, tem sim, porque Neemias está dizendo: o que você tem é o melhor, é o melhor, é o melhor. Sabe, a simplicidade é uma marca cristã, a alegria é uma marca na vida do cristão, a simplicidade é outra. Sabe, às vezes nós queremos sofisticar muitas coisas, e é legal você comer num local bacana, não é legal? Não é verdade? É legal você ir lá, e tá tudo bem, não tem problema nenhum você comer num lugar e pagar caro para isso, se você pode, né? Se você não pode, não faça isso, mas legal. Mas olha, irmãos, muitas vezes eu vou em algumas pessoas, eles me chamam, a gente vai e come em alguns lugares que são legal, e a gente olha para aquele lugar, paga caro, tal, mas eu gosto mesmo de um lugar simples, onde a gente pode sentar e conversar com os amigos de verdade. E não importa se é uma comida simples, não importa se é um restaurante que não seja badalado, nada disso. O mais importante é a companhia. Então, quando Neemias está ensinando aqui, ele está dizendo: tragam pessoas para dentro da casa de vocês, para comer o que vocês têm, e que seja maravilhoso esse momento. Sabe o quanto é importante para nós viver essa vida em comunidade? Então Neemias está dizendo assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor põe o texto lá, irmão. A alegria do Senhor é a sua força, também é a nossa força, amém? Então, nós somos o povo que tem que ser o povo mais feliz da terra, tem que ser. Nós enfrentamos as dificuldades, mas também somos abençoados por Jesus. Então, alegria é uma evidência de que Jesus está em você. Ser alguém alegre, feliz, é uma evidência. Atos 13:52, olha lá, Atos 13:52 diz assim: os discípulos continuavam cheios do quê? De alegria. Se continuavam é porque já estavam. Então a alegria é um movimento contínuo, não é algo que eu estou feliz porque me aconteceu, algo que alguém me deu, um presente que eu recebi, uma viagem que eu fiz. Não, a alegria não é condicionada, ela não é circunstancial. Olha o que o apóstolo Lucas está dizendo: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito. Então a alegria é uma evidência também de estar cheio do Espírito Santo. Então deixa eu te dizer, quando você diz assim: não, porque eu sou meio assim mesmo, fechado, eu sou meio assim, não, porque eu sou assim, não é assim não, você não é assim, você é nova criatura. Vou falar de novo, você é nova criatura. A vida que você tinha já ficou para trás, agora você carrega a vida de Cristo, a alegria do Senhor está em você, amém? Por isso Lucas vai dizer assim: os discípulos continuavam cheios de alegria. É algo contínuo, era uma vida diária de alegria, mesmo sabendo que amanhã teremos dificuldades para resolver, depois da manhã, circunstâncias, mas eu estou feliz, porque Jesus morreu por mim, e agora eu tenho a eternidade. Essa é uma marca. Precisamos nos perguntar então: será que a gente tem o Espírito Santo? Será que verdadeiramente nós vivemos isso? Será que verdadeiramente é isso que está? A gente encontra tanta gente carrancuda, tanta gente com semblante tão pesado. Está na hora da gente sorrir mais, porque você e eu carregamos o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que uma das marcas é a alegria. Quem tem o Espírito Santo é alegre. Quem tem Jesus está cheio de alegria, amém? Então olha aí para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele.
Tem casal que está brigado, irmão, nem olhou para ela, miserável. Você deu um sorriso aí? Olha para ele dar uma gargalhada agora. Você me paga. Tem mulher falando assim: você me paga. Mas Deus vai te curar ainda hoje, amém? Tudo bem com essa carona fechada, nós não temos medo de você, não tem problema nenhum não. Às vezes, nós precisamos de um impulso para poder melhorar na nossa história. E às vezes você está tão preso em uma máxima de tentar ser durão, durona, quando na verdade a gente só precisa deixar que o Espírito Santo traga alegria sobre as nossas vidas. Eu sei que eu e você temos lutas e dificuldades, mas será que as nossas dificuldades, elas acabam sendo maiores do que todos os motivos que Deus já nos deu para sermos felizes? Será que você está passando hoje, Deus já não te deu um motivo suficiente para você chegar aqui e falar assim: é só mais uma situação que Deus vai me dar vitória, eu vou continuar com alegria servindo a Jesus? Eu poderia ficar o tempo todo aqui falando sobre como ser feliz, como entregar alegria, o semblante feliz ao Senhor. Hoje faz 1 ano e 1 mês que o meu filho faleceu, exatamente hoje, 15 de fevereiro, e eu estou aqui entregando toda a minha vida, dizendo: Deus é bom, Deus é bom, Deus continua sendo bom, mesmo no momento mais difícil de nossas vidas, eu consigo ter alegria, porque sei, Ele está nos braços do Pai, buscando, e se há motivos para a gente buscar o Senhor ainda mais agora, porque eu quero viver a eternidade do lado de Jesus e do lado dele. Eu sei que as suas lutas não podem ser mensuradas. Eu não estou dizendo que eu sofro mais, que o meu fardo é mais pesado. Eu não estou dizendo isso, porque quando a gente calça as sandálias da humildade, a gente entende que cada um sente dor de uma maneira. Por exemplo, quem aqui tem medo de injeção? Deixa eu ver. Então, está tudo bem, eu posso chegar para você e falar assim: como é que você pode ter medo de injeção, um homem desse tamanho? Qual é o problema disso? Você tem que deitar numa maca para tomar uma injeção, qual o problema? Porque cada um tem a sua porcentagem de enfrentar as circunstâncias, e está tudo bem se você enfrenta dessa maneira, mas tem que passar e passa, está tudo certo. Nós não tentamos aqui ser melhor do que ninguém, nem dizer que o meu problema é maior que o seu. O meu problema, eu tenho vencido ele na força e na alegria de Jesus, amém? Agora deixa eu te dizer, é só Jesus, irmãos, é só nele. Se a gente não aprender a viver a vida cristã nele, você vai passar por esse tempo de vida aqui, triste, abatido, e você não tem como entrar no céu dessa maneira, porque há um estado original que é trazido sobre nós, a restauração da imagem e semelhança do Pai. Nós vamos ser reconhecidos pela imagem e semelhança do Pai. Não vai ter lá um dispositivo que vai reconhecer a sua face para você entrar no céu. Não vai ter. O reconhecimento da face que vai precisar ser visto em nós é a de Cristo. Então essa imagem e semelhança de Deus tem que ser trazida para nós através de aceitação de Jesus Cristo e viver a partir disso. As nossas adversidades, problemas, vitórias que temos, elas não condicionam a eternidade. Sabe, quando nós chegarmos lá, eles vão olhar e dizer assim: é parecido com Jesus, é parecido com Jesus, é parecido com Jesus, pode entrar, a casa é sua, foi para você que foi preparado tudo isso aqui, para aqueles que são como Ele. Eu quero ter as características de Jesus. A alegria verdadeira não depende da circunstância, mas das escolhas que fazemos com base naquilo que cremos. Eu creio na eternidade, amém? Eu vivo na expectativa da eternidade. Com 50 anos hoje, eu vivo uma expectativa de que a minha vida tem menos dias para viver do que eu vivi. Eu não espero viver mais 50 anos, eu nem quero. Se eu viver mais 20 anos já está, beleza, eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu quero estar forte e um dia dormindo, Deus me leva, pode me levar. Não deu trabalho para ninguém, acordou, que bonito, morreu. Já viu gente que fala assim? Eu já vi gente, estava bonito na morte, irmão. Que comentário mais bobo, né?
Eu levanto do defunto, falo assim, não, morreu, está com o Senhor agora, essa é a palavra. Mas morreu tão bonito, que morre bonito, irmão? Que negócio é esse? Então, nós precisamos ter expectativas. Eu estou cheio de expectativa para esses 20 anos, quero entregar tudo a Ele, porque eu sei que a eternidade já está preparada para mim, amém? Então, eu quero usar o apóstolo Paulo, e eu tenho 30 minutos para isso. Eu quero usar o apóstolo Paulo para traduzir 4 princípios para a sua vida, para que nada possa roubar a sua alegria, porque tem coisas roubando a sua alegria, como nós descobrimos na primeira semana, de que tem coisas roubando o seu combustível, um tanque furado, pessoas, lugares. Então nessa última parte da série, eu quero falar sobre 4 princípios que vão impedir os ladrões de alegrias de roubar a sua alegria, e você vai permanecer firme, felizão com Jesus. Quem está comigo aí diz amém. Então abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 1, eu vou ler um texto com você, depois vou separar 2 versículos e nós vamos para os princípios, você vai embora no horário. Filipenses 1:12, diz assim, deixa eu ver se essa versão está igual, isso, está ótimo, vamos ler. Se você não trouxe sua Bíblia, vai ser projetado aqui, mas é sempre importante trazer a Bíblia. Como é que está a nossa produção da nossa Bíblia lá? Vai mandar essa semana. Ei, vai ficar bom, hein? Nós vamos ter uma Bíblia nossa, Bíblia Zoe, tradução da Zoe. É nada, é só o adesivo que nós colocamos na capa lá. É o João Ferreira ainda que fez. Mas olha só, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, e aí você pode perguntar, o que te aconteceu? Paulo não fala, não tem ali, mas depois você vai descobrir na história dele. Mas ele fala, quero que saibam que tudo que está me acontecendo, na realidade, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Olha só que coisa maravilhosa, de você poder falar amanhã, viu, Jennifer? Pensa numa crise, tirando o Mateus, outro problema que você tem. Pensa aí, pensa, não precisa falar não, pensa. Amanhã que você vai dizer para ele, quero que você saiba, problema, não, Mateus não, quero que você saiba que aquilo que tem acontecido na realidade não está travando a minha vida, está me preparando para o avanço de Cristo em quem eu sou, entendeu isso aí? Então você vai olhar para o problema de maneira diferente, você vai olhar para a crise, você não vai negar ela, não tem problema, não tem problema, não tem problema, claro que tem, mas eu vou olhar e vou dizer, isso aqui não vai me derrubar, vai me preparar, vai me tornar mais forte, amém? Paulo então está dizendo, quero que saibam que o que está acontecendo está me ajudando, está me preparando. O que ele está dizendo é, o que está acontecendo por fora não é tão importante como o que está acontecendo por dentro, amém? Porque por fora as pessoas dizem, Paulo está passando por luta, está preso, está isso, foi abandonado, está passando por um monte de coisa, mas por dentro ele está dizendo, por dentro eu estou sendo lapidado, eu estou sendo melhorado. Então ele continua, versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e as demais que estão na prisão por causa de Cristo. Por que Paulo estava na prisão? Por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. Uau! Gente, eu estou preso. Então se você está preso, Paulo, nós vamos fazer essa obra que você podia fazer, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos falar de Jesus, nós não vamos viver sendo uma propaganda enganosa não, nós vamos continuar servindo a Jesus. Então ele diz, os irmãos estão anunciando com determinação e com ousadia, versículo 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Paulo estava dando uma cutucada ali nos irmãos, que fica fazendo entreveiro na obra do Senhor. Fala aí para quem está do seu lado, não fica fazendo bagunça na obra do Senhor não, irmão. Porque sabe qual que é o grande problema de fazer isso? Que as pessoas falam assim, um irmão que ouve alguém falando fofoca, fazendo isso, ele fala assim, vai acertar a conta com o diabo. Não vai, não vai, pastor, não vai, pode ficar tranquilo, você não vai acertar essas contas com o diabo não, da propaganda enganosa que você anda fazendo de Jesus. Sabe com quem que você vai acertar? Não é com o diabo não, sabe com quem que é? É com Deus, não é com o diabo, porque o diabo não tem uma autoridade sobre a sua vida não, é Deus. Então qualquer coisa que seja propaganda enganosa, que diminui, que tenta fazer do Evangelho chacota, você vai acertar com o dono da obra, amém? Por isso que eu não brigo com ninguém. Já viu eu brigar com alguém? Eu só causo confusão na internet, provoco todo mundo, mas eu não brigo. Por quê? Porque essa briga não é comigo, vai acertar com Deus, miserável, você vai acertar com o Senhor. Eu dou só uma cutucada para o cara saber que o negócio vai ser feio. Mas olha só, Deus está nos chamando para andar em santidade.
Porque nós somos um bom perfume do Evangelho. Versículo 16, põe lá. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. 17, é isso mesmo? Isso. Outros pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, o que importa? O que é importante? O que isso pode causar? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Por isso, me alegro. Por isso o quê? De fato, continuarei a me alegrar. Uau, o cara está na cadeia, está na prisão, e não é uma prisão comum, é uma das piores prisões que existia na época romana, aonde o preso era lançado lá dentro por um buraco, descia-se por uma corda, não tinha como sair. A comida descia por uma corda, o ambiente de banheiro era o mesmo ambiente, a água contaminada era todo nesse ambiente, que era terrível, mas ele está lá dentro, olhando para tudo isso, e o que ele está dizendo? Eu estou feliz demais. Vou dizer de novo, eu estou muito feliz, na verdade. E alguém pergunta, por que você está feliz, Paulo? Eu estou sendo grato por poder participar disso, do sofrimento de Cristo. Uau, que coisa boa! Quem sou eu para poder participar disso? Versículo 19, pois sei que o que me aconteceu, vou ler na minha versão, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. E ao que? O auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Você não vai vencer sozinho essa depressão, você não vai vencer sozinho essa ansiedade, você não vai vencer sozinho esse problema financeiro, esse problema familiar. Você precisa de auxílio, e sabe de quem? Do Espírito Santo de Jesus Cristo. E Ele está disponível para você nessa noite, está disponível para mim, para você. Versículo 27, pula lá, 27, não importa o que aconteça, olha aí, olha o título aí da nossa série, como é que é o título dessa noite? Como ser feliz? Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito da minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Olha o que Paulo está dizendo, não importa o que aconteça, porque eu estou com um problema, porque o meu casamento, porque a minha família, porque o meu desemprego, porque a crise financeira, não importa o que aconteça, vivam de maneira digna o Evangelho de Cristo. Não tem hipótese alguma aonde você pode negar a sua fé em um estado, em uma suposição, em um problema, e dar atenção a essa crise, deixar que isso domine o seu coração, e continuar dizendo que você é filho, e que você é servo de Jesus. Não dá. Paulo está dizendo, não importa o que aconteça, mantenha o seu testemunho, eu sou filho, filha amada do Senhor, eu não posso agir dessa maneira, eu não posso me comportar assim, eu não posso dar brecha nesse caso, eu não posso permitir essas coisas. Por quê? Porque eu sou um cristão, eu sou um homem, uma mulher cristão, eu sou um jovem, uma jovem cristã, eu não posso permitir isso. Mas o que tem? Paulo disse, não importa o que aconteça. Ele não diz, olha, se alguém te ferir, fere também. Se alguém falar mal, fala, não. Se alguém ficar te devendo, fica devendo também. Não, ele está dizendo, não importa o que aconteça. Falei para quem está do seu lado, não importa o que aconteça, você tem que ser um testemunho vivo. Mas eu estou com vontade, mas eu estou com desejo, mas eu quero, mas eu. Você já percebeu que todo pecado, o princípio, é um princípio egoísta? Eu quero isso, eu farei isso, eu vou fazer aquilo, é sempre eu não salva ninguém, irmãos, eu não muda ninguém, é Jesus que nos muda. Por isso eu tenho que olhar e dizer assim, ao invés de eu quero, será que Jesus quer? Será que Jesus quer? Será que Ele me aprova? Irmãos, eu vou abrir um parênteses. Jesus não vai brincar quando Ele se encontrar comigo e com você. Não vai.
Ele não vai dizer assim: ah, está tudo bem, você fez lá, né? Ah, mas eu entendo, porque a carne é fraca. Não, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, diz a palavra do Senhor. Você não tem motivos, justificativa para agir de forma errada. Não tem. Não importa o texto na tela, não importa o que aconteça, o texto na tela, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, não importa os seus desejos, não importa as suas vontades, não importa o que você quer, não importa. Mantenha seu testemunho firme. Mantenha-se firme na palavra, firme no propósito. Deixa eu te dizer, não adianta você se manter firme 99% do tempo, não, é 100%. Faça escolhas certas. Escolha os lugares, escolha as pessoas, escolha os ambientes. Você não pode ser tomado pelo ambiente, então não vá. Se você não consegue se controlar, não vá. Não dê lado. A Bíblia diz, Tiago vai dizer, não deis lado a Satanás. Não dá. Se você permitir que o diabo apareça em uma mentalidade, em um pensamento, ele vai tomar o seu coração. Vai tomar o seu coração. Sabe, irmãos, o pecado, as pessoas, as circunstâncias não podem exercer poder sobre nós. Sabe, conversando com uma pessoa essa semana, e ele disse que estava conversando com alguém que precisava muito de ajuda, e ele falou assim: vai lá na igreja, vai lá, cara, vamos para o encontro com Deus. E essa pessoa disse assim: ah, mas o pastor Fábio está lá, ele é golpista. Eu falei: tenho 48 prestação para pagar e sou golpista. Eu nem golpe eu sei dar, né? Porque é uma besta humana mesmo. E essa pessoa, se ele é golpista, ele falou assim: como assim golpista? Não, porque o cara falou isso lá quando ele saiu da igreja lá, ele fez isso, fez aquilo. E aí, irmãos, essa pessoa falou assim: não, cara, você está enganado, não foi isso que aconteceu, não foi desse jeito. E conversando com essa pessoa que veio compartilhar isso de uma forma saudável, ele não veio compartilhar para ó, pastor, estão falando isso, até porque eu sou muito curado nisso, né? Eu mesmo já contei para vocês que foi processado em 3 instâncias, eu ganhei nas 3 instâncias, sabe? O juiz, chegou uma hora do juiz falar assim: vocês estão de birra com esse rapaz, deixa ele em paz. E aí acabou o processo. O meu advogado me ligou e falou assim: quer processar todo mundo por danos morais? Por tudo que você passou nesses 3 anos. Eu falei assim: eu não quero fazer nada, porque eu sou diferente, eu não sou como eles. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei ainda muito mais feliz, porque eu falei assim: que engraçado, se isso fosse lá naquela semana que eu recebi a intimação, no dia do meu aniversário. O diabo é astuto, não é não? No dia do meu aniversário eu estava felizão, e aí chega uma intimação. Eu nunca tinha recebido uma intimação, a não ser da minha mãe, né? Minha mãe me intimava: para! Eu falava: vixe, caiu a casa. Então, nunca tinha recebido uma intimação. Chegou a intimação, e eu falei, fiquei maluco, falei: como é que pode? Deus, Senhor, Deus, vamos conversar aqui, porque eu quero ter uma conversa. Não, sabe, fiquei bravo. E daí, naquele tempo, Deus me tratou, me curou. E aí, quando eu ouvi isso de uma pessoa que falou isso, eu falei assim: sabe qual que é o problema disso tudo que você está me falando? É que as pessoas que falaram isso, elas não tiveram a coragem de consertar isso. Não comigo, porque para mim está muito tranquilo. Para mim está muito tranquilo. Mas sabe qual é o problema? Eles foram falar para outras pessoas, e essas pessoas muitas vezes não podem voltar para Jesus, porque quando eles pensam em um homem, eles pensam em um homem falho, daquilo que foi dito para eles. Então essas pessoas, sabe qual que é o grande problema? Eles vão acertar com Deus. Se eles não vão não é comigo não, irmão, comigo está tudo certo. Eu encontro eles nas ruas, essas pessoas que falaram, eu encontro eles na rua, eles me cumprimentam, param lá na minha casa para me dar oi, para tudo aquilo, e está tudo certo. Mas sabe qual que é o problema? São os pequeninos. A Bíblia fala: se você fizer a um desses pequeninos, está fazendo contra mim. E sabe, os pequeninos na Bíblia não é gente pequena, não é criança, são pessoas que ainda estão começando no Evangelho. E aí você vai lá e fala assim: ah, é isso, é aquilo, e eles se desviam e falam assim: então eu não quero, porque é pior do que no mundo. E essas pessoas nunca mais querem voltar para Jesus. Cuidado com a mesa que você senta. Cuidado.
Cuidado com quem você ouve, porque essa pessoa que falou assim, pastor Fábio é golpista, mas ele falou antes assim, ele está bem. É verdade, eu estou bem. É verdade, eu estou bem. Mas geralmente quem anda falando por aí de você, de mim, de qualquer outra pessoa, está mal, está quebrado financeiramente, casamento arrebentado, posta de paga, de como é que chama assim, quando é de grandão, mas está arrebentado, casamento arrebentado, vida financeira arrebentada, e ainda continua falando do Evangelho. Não fala de pessoas, fala de Jesus, fala de Jesus, não fala de ninguém, fala de Jesus. Sabe, irmãos, Paulo está dizendo assim, não importa o que aconteça. Você já levou um golpe? Quem já levou um golpe? Deixa eu ver. Eu já levei também, já levei o golpe. E aí a Bíblia nos dá duas opções, perdoar e perdoar. As duas opções é perdoar e perdoar. Não tem jeito, porque a Bíblia diz assim, ao invés de emprestar, já dá. Porque se você empresta, depois a pessoa não paga, ela vira um golpista, tipo eu, golpista. Agora eu tenho mais uma qualidade que eu não sabia, sou golpista. E eu só não fui lá em janeiro, né? Daí eu ia ser o golpista mesmo, devia ter ido lá protestar. Olha só, Paulo está dizendo, não importa o que aconteça, seja um cristão verdadeiro, diga amém. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se no Senhor, amém. Agora eu vou falar 4 princípios para que você viva uma vida alegria e não permita que coisas, circunstâncias roubem a sua alegria. Quer saber? Primeiro princípio, anota aí. Primeiro princípio, confie que Deus transforma todas as coisas para o nosso bem. Uau! Confie que Deus vai transformar todas as coisas para o nosso bem. Ele não está dizendo que todas as coisas vão dar certo, porque às vezes a leitura que a gente faz é, todas as coisas dão certo e cooperam para o bem. Não é isso que está escrito. Em Romanos 8, 28, põe na tela para nós. Em Romanos 8, 28 não está dizendo, todas as coisas dão certo e cooperam para o bem, não. Ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então as coisas não dão certo, as coisas dão certo. O que Paulo está querendo dizer, ensinar a mim e a você é que todas elas vão cooperar para o bem. Se eu souber lidar com as circunstâncias, tanto boas quanto ruins, pastor, circunstâncias boas podem cooperar para o meu mal? Claro. Você compra uma chácara, e agora eu não posso ir na igreja, porque eu estou cansado, carpi o dia inteiro, problema seu. Eu não posso mais agora, porque agora eu comprei um carro novo, e aí eu tenho que testar. A Bíblia está repleta de coisas assim. Jesus chama um grupo de pessoas para andar com Ele. Jesus chamou eles, disse assim, eu quero que você caminhe comigo. Um falou assim, eu quero, mestre, eu quero caminhar, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Se você não entende o contexto dessa fala, você pensa que o pai dele está morto, e ele tem que ir lá enterrar. Quem é que deixa o pai no velório e vai ver Jesus? Não é isso. O que o texto está dizendo, que essa pessoa está querendo dizer para Jesus, espera os meus pais morrerem, daí eu não vou ter mais que passar tempo com eles, aí eu vou passar. Como é que alguém pode chamar Jesus de Senhor, e dizer que tem que esperar alguém morrer, ou deixar de existir, para poder servi-lo? Não é assim. Então entenda, o que Deus e o que o apóstolo Paulo está dizendo é que tudo vai cooperar para o nosso bem, se eu souber como lidar com as circunstâncias. Então, Paulo diz aos romanos, dizendo assim, essas coisas cooperam para o bem, mesmo nos desafios, Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo nas lutas, Deus está trabalhando em nosso favor, Ele está nos tornando mais firme, mais resistente, uma pessoa mais consistente na presença dEle. Eu não vou me deixar, sabe, ser levado por ventos de doutrinas. Sabe o que é vento de doutrina? Vento de doutrina são coisas que mostram um caminho fácil para o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho de Jesus não tem um caminho fácil. O Evangelho de Jesus é um caminho de renúncia, de abrir mão, de dizer não, ao invés de dizer sim. Então o primeiro princípio, creia. Paulo acredita. Lembra o início do texto do capítulo 1 de Filipenses? Ele fala assim, quero que saibam que o que está acontecendo está contribuindo para o bem.
ele sabe que o que Deus está fazendo na vida dele é para o bem, seja qual for a circunstância que você está enfrentando agora. Sabe por que ainda você não venceu? Porque você não compreendeu que isso, Deus está te guardando, Deus está protegendo essa situação, essa temporada que você está assim. Quem aqui está solteiro? Deixa eu ver. Solteiro, olha só. Namorado também é solteiro, irmão. Pode erguer a mão aí. Aí eu estou namorado. Não, namorado é solteiro, irmão. Tá? É casado. Tá, quem não está casado? Deixa eu ver. Então deixa eu te dizer. Escute isso claramente. Esse tempo, essa fase, não precisa acelerar. Não precisa acelerar. Não, porque vai que eu fico para tia ou para tio. Irmão, essa bobagem. Deus está guardando seu coração. No tempo certo Ele prepara alguém para você, mas o tempo certo de Deus muitas vezes não é o tempo que você acha, e aí você erra, você pisa na bola, se escraviza no pecado. Por quê? Porque não sabe esperar que as coisas cooperem para o seu bem. Então, o primeiro princípio é: todas as coisas cooperam para o bem. Deus vai fazer, vai transformar essa situação. Ele está te protegendo, mas você insiste em pisar na lama. Você insiste em pisar na lama. Aí, meu irmão, você vai colher os frutos disso. Segundo princípio: não permita que pessoas controlem sua alegria. Não permita que pessoas definam sua alegria. Não permita. Sabe, hoje em dia a gente define alegria pelo tanto de curtidas que eu recebo. Postei uma foto, teve tantas curtidas, como eu estou feliz. Se ninguém curte, eu fico triste. Na foto eu estou dando risada, mas agora eu estou triste, porque muito pouca gente, nem meus amigos. Eu ponho no WhatsApp e eu entro lá para ver. Eu quero ver quem viu e não curtiu, porque eu quero ver. E aí você coloca um devocional. Quem está fazendo devocional aqui? Deixa eu ver. Ok, eu faço um devocional e coloco no grupo das irmãs do sapatinho de fogo, as irmãs do coque, a irmã santificada, grupo das perfeitas. Aí você coloca o devocional lá, ninguém põe nem uma mãozinha assim, pronto, o devocional era para abençoar. Aí você olha lá, colocou 9 horas, 9h05, você já está endemoniada. Todo mundo viu e ninguém colocou. O devocional era para levar você para perto de Jesus, está levando você para longe, porque a nossa identidade de alegria agora está no que as pessoas pensam sobre nós, quando na nossa identidade de alegria devia ser o que Jesus pensa sobre mim, o que Ele fala sobre mim. Então está na hora da gente mudar isso, está na hora da gente se colocar na presença dEle. Pessoas não podem controlar o meu estado de alegria. Não se importe tanto com o que falam de você, não se importam tanto com a opinião que dão sobre você, não se importe, fica tranquilo, deixa Jesus conhecer. Independente das coisas, tenha uma atitude positiva, independente das ações e opiniões de outros, continue feliz, alegre no Senhor. Eu vou postar isso aqui, porque eu sei que o coração de alguém vai ser tocado, e se for de uma pessoa que reconheça Jesus nessas palavras, o meu propósito foi cumprido. Quem crê diz amém. É sobre isso. O segundo princípio então é: não permita que pessoas, porque irmãos, se você viver para agradar pessoas, a sua alegria vai ser frustrante, porque pessoas erram, falham, as pessoas falham. Esses dias minha esposa postou uma foto nossa, e ela marcou a foto, marcou eu na foto. E você sabe que eu manjo desse negócio, né? De Instagram principalmente, né? Tenho 1.800 seguidores, não é para qualquer um esse negócio. Sou muito famoso, mas eu sou tão ligado nessa pegada do Instagram, assim, eu fico maluco. Eu já estou lá querendo, que eu esqueci. Ela marcou eu, e ela falou assim: nossa, você nem repostou. Eu falei: é o quê? Repostou? Eu falei, como é que é isso aí? Ela falou assim: quando alguém marca você, você tem que repostar. Eu falei: vou lá agora, senhorita. Fui lá e escrevi: amor da minha vida, estou repostando aqui, você é demais, uma maravilha, é Deus na terra, aleluia. E está lá, sabe, irmãos, mas se o meu amor por ela fosse definido por repostagem, eu estava lascado. Eu esqueço,
Não dá certo. Mas o nosso amor, ele não está condicionado ao que pensam sobre nós, nem pelas curtidas que a gente recebe. É sobre um amor genuíno de Jesus. Não permita que pessoas controlem a sua alegria. Sabe, irmã, você alisou o cabelo, pintou o cabelo, aí você posta. Aí a outra irmã fala assim: ai, preferia antes. Pronto, acabou com você. Aí já briga, não pediu opinião. Pediu, quando você postou publicamente, você pediu opinião. Está lá. A propósito, foi muito bom lembrar disso. A propósito, se você é uma mulher casada e posta foto sem seu marido, maridão, deixa eu dizer para você, ela não está postando para você. Porque se fosse para você, ela mandava no privado do teu WhatsApp. Mulher casada posta foto do lado do marido. Beleza? Ai, pastor, você é radical. Não, sou radical, sou esperto. Sou esperto. Tá, irmão? Sou esperto. Postando foto sozinho. Vai não. Ela só posta foto comigo. Ah, beleza. Eu estrago todas as fotos. E às vezes ela me corta assim um pouco, porque eu estrago as fotos. Mas está tudo certo. Terceiro princípio. Esse é muito importante. Eu tenho 4 minutos para terminar. Confie em Deus para resolver os seus problemas. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Alguém fala assim: não estou ansioso, não estou ansioso, não estou ansioso. Está comendo as unhas de ansiedade. Paulo está dizendo: não anda ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por meio do quê? Da oração, da súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Confie em Deus para resolver os seus problemas. Para de confiar nas pessoas. Para de confiar no crédito fácil. Eu vou pedir um empréstimo para resolver meus problemas. Não vai resolver, você vai arrumar outro. Olha o que Paulo está dizendo: pastor, mas esse negócio é muito complicado. Não é, olha como é simples. Vou te ensinar, o que Paulo está ensinando à igreja de Filipos, eu vou ensinar para você aqui. Não ande ansioso por coisa alguma. Está ansioso aí? Não ande. Aí como é que eu faço? Calma, vou explicar. Em tudo, coloque tudo isso em oração. Quer aprender a orar? Amém? Pega a sua mãozinha assim, coloca aqui, a outra agora do lado, junta. Agora você vai orar, e você vai falar assim: Senhor, peraí, não terminou ainda não. Senhor, essa aqui é a primeira parte, oração, tá lá ó, oração. Senhor, me ajuda nesse problema, porque eu não consigo, eu já tentei, Senhor, por favor, eu preciso de Ti, Jesus, me ajuda, esse problema financeiro, esse problema no casamento, esse problema com meu filho, esse problema que eu estou passando, me ajuda, eu suplico, que é o segundo ponto. Está lá, ó, oração. Não é assim: Senhor, abençoa meu dia, abençoa meus problemas, amém. Não, oração, eu apresento a Ele. Súplica, eu falo: sem Ti não dá. Sem o Senhor agir nessa crise, não vai resolver. Sem que o Senhor intervenha nesse problema, isso vai continuar. Eu suplico. Uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, suplique. Um homem, uma mulher de Deus, suplique e fala: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Suplica. O terceiro passo: ações de graça. Pastor, mas como que eu posso ter ação de graça se eu ainda estou orando? Porque a nossa oração não é baseada no que nós vemos, é baseada naquilo que cremos. A nossa fé está ligada àquilo que Deus já fez. Eu ainda não vejo, mas eu sei que Ele já fez. Por isso Paulo está dizendo: tem aspectos na oração, tem aspectos no pedido. Primeiro ore, depois suplique. No terceiro passo você vai fazer o quê? Senhor, eu já supliquei, e agora eu sei, o Senhor é um Deus de resposta. O Senhor é um Deus que muda o ambiente. O Senhor é um Deus que abre o mar vermelho. O Senhor é um Deus que faz brotar no deserto. Eu sou grato, porque ainda que eu não veja, eu sei, o Senhor já fez. Uau, que coisa boa. Que coisa boa. Apresenta seus pedidos ao Senhor. Compartilha com alguém. Eu estou muito feliz, porque nesse começo de ano, 2 amigos meus ligaram para mim: pastor, vou fazer entrevista em tal lugar. Eu falei: vou orar por você, e eu tenho uma estratégia para orar. Sabe qual que é a estratégia? É que eu esqueço.
Então eu peço para a pessoa, me lembra, quando você for fazer entrevista, 5 minutos antes, manda mensagem para mim. E eles mandaram. Ele mandou, pastor, daqui 10 minutos estou começando a entrevista. E eu parei tudo onde eu estava. Parei. E orei. E falei, Senhor, faz com que ele seja contratado. Nunca, jamais orei assim. Eu orei, Senhor, que ele tenha capacidade, discernimento, sabedoria, inteligência, que o teu Espírito Santo dê a ele capacidade, porque o mundo, o homem natural não tem, e o homem espiritual tem. Ele carrega o Espírito Santo, que ele seja destacável diante de tantas pessoas que vão estar naquela entrevista, mas porque a tua presença está nele, aleluia. Alguns minutos depois ele ligou, passei na entrevista. O segundo, essa semana ainda, onde eu estava? Jéssica, aonde a gente foi sexta-feira com a pastora? Onde a gente foi? Nós fomos numa padaria tomar café. E a Jéssica Milena toma água no café da manhã. É incrível. Como é que alguém pode tomar água no café da manhã, irmão? Café da manhã chama café da manhã porque tem café. Entendeu? E aí a gente estava lá e essa pessoa que ia fazer a entrevista mandou mensagem para mim, pastor, vou entrar na entrevista agora. Eu parei, ia fazer o pedido, eu parei, falei, Senhor, dá sabedoria a essa pessoa agora, que ele tenha discernimento, que o teu Espírito flua na presença dele. Eu sei que ele precisa dessa vaga, mas eu não quero que o Senhor faça isso porque ele te serve, não, mas porque ele é bom, porque ele está apto para isso, e o teu Espírito Santo dá sabedoria a ele. Oramos. Meio-dia depois, essa pessoa mandou mensagem, que a empresa tinha mandado uma mensagem para ele dizendo, parabéns, você foi contratado. E ele mandou para mim, fui contratado. Eu falei assim, é isso, é sobre isso. Não é sobre pedir, dar emprego, não, é sobre se capacitar pelo Espírito Santo, um espírito de sabedoria. Então, quer resolver os seus problemas? Vou falar de novo. Quer resolver os seus problemas? Confie em Jesus. Até o Google está procurando aqui, como resolver os problemas e você não. Para de procurar, eu já sei que é Jesus, não vai me enganar não. Confie em Deus para resolver. Último princípio, fique de pé para parecer que vai terminar. Foque no propósito de Deus para a sua vida. Filipenses 1:21, é o último texto. Filipenses 1:21, o quarto princípio é, foque no propósito de Deus para a sua vida. Filipenses 1:21 diz assim, porque para mim o viver é, e o morrer é, viva para glorificar a Deus. Sabe, eu sempre digo para essas pessoas, eu tenho uma graça que Deus derrama sobre nós, e por algum motivo eu oro por pessoas que precisam de emprego, que precisam de uma porta de emprego, e Deus tem feito isso. Mas eu sempre digo para eles, que esse emprego agora seja para glorificar a Deus, que você lá nesse lugar possa glorificar a Deus com seus ganhos, com a sua arrecadação, que você seja um ofertante, um dizimista, porque Deus abriu essa porta, tem a ver com Deus. Glorifique a Deus. Não, eu passei porque eu era inteligente, eu passei por causa disso. Não, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Agora deixa eu te dizer, quando você ocupa esse lugar que Deus te colocou, e você não glorifica a Deus, abençoando pessoas, quando você é egoísta e gasta tudo com você, e gasta até o que você não tem mais com você mesmo, você vai perder tudo, porque Deus não dá dinheiro, Deus investe em propósitos. Então cada vez que você for elevado, comece a abençoar outras pessoas. Fala assim, não, Deus me deu a oportunidade, então eu vou abençoar alguém. Por quê? Porque essa é a raiz para que o milagre cresça e se desenvolva. Fazendo isso, você não fecha as portas. Deus vai olhar e vai dizer, se Ele está fazendo, eu vou dar mais, eu vou dar mais, eu vou abrir mais portas, eu vou levar Ele ainda mais longe, eu vou levar Ele ainda mais alto. Por quê? Porque eu sei que Ele vai continuar glorificando o meu nome, abençoando outras vidas. Se isso faz sentido para você aí, esse princípio é maravilhoso. Viva a sua vida para glorificar a Deus. Paulo disse assim, para mim, o viver é Cristo. O que eu estou passando, o que eu estou experimentando, tem a ver com Jesus. Se você deixa de fazer isso, você retrocede. Tudo aquilo que era para ser um grande milagre, um grande testemunho,
tem que ficar escondido. Sabe por quê? Porque você não pode contar mais, porque deixou de ser um milagre. Você está na mesma situação que você estava antes de Jesus entrar na sua história. Endividado, quebrado, pecador, distante da graça. Simplesmente porque você não entendeu o propósito do Senhor na sua vida. Ande como que se Deus preparasse todas as coisas, boas e não tão boas, para cooperar para o seu crescimento. Essas muletas podem cooperar para o seu crescimento, ou podem ser só uma forma de você criticar o mundo. Por que eu? Por que comigo? Essa doença, esse desemprego, essa dívida, pode só fazer você ficar mais ansioso. Mas se você olhar para tudo isso e conseguir ver Jesus trabalhando no seu caráter, você vai sair bem melhor.